Olá pessoal, bem-vindos ao canal Professor Genivaldo Marçal e bem-vindos à terceira semana aqui do nosso estudo tutorado, nosso PET, segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar nessa terceira semana sobre a crioscopia, que é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido quando a ele adicionamos um soluto não volátil. Por que isso acontece, né? Quando nós adicionamos um soluto não volátil a um líquido, nós abaixamos a temperatura de congelamento dele, né? Nós temos um gráfico aqui que mostra a pressão versus a temperatura. Então essa linha cheia aqui mostra a água. Isso aqui é para a gente entender o fenômeno da crioscopia. Nessa linha preenchida você tem a água pura, e aqui em T com 0 graus, né, que é o ponto de congelamento da água. Quando você colocar o sal, isso forma uma solução, a temperatura, o ponto de congelamento cai, né, para menos de 0 graus Celsius. Então, só corrigindo aqui, a água ela congela em 0 graus Celsius, né? Aqui T seria igual a 0. Após colocar um soluto não volátil, a temperatura de congelamento, né, da água cai para abaixo de 0. Isso aí seria o estudo, né? É a explicação da crioscopia. E a pergunta, a explicação seria o seguinte, né? O porquê que isso acontece, né? Que ao colocar esse soluto, o ponto de congelamento da água cai para menos de 0 graus. Uma das respostas seria que essas partículas, né, do soluto atrapalham a rede cristalina organizada, né? E aí dificulta o congelamento da solução. Congelamento da água aí no caso. Porque a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a da água pura. Essa questão aqui, pessoal, pode ser respondida pela letra D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Ou seja, com a adição de um soluto não volátil, você tem uma diminuição da pressão de vapor, né, da água. Com isso aumenta seu ponto de ebulição e também aumenta e diminui o ponto de fusão, o seu ponto de congelamento, solidificação aí também. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas foram colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de. Essa daqui também é muito tranquila, nós vamos ficar com a letra A, água pura, né? A temperatura de solidificação de uma solução ela é sempre menor do que a temperatura de solidificação da substância pura. Repare que aqui você tem água, substância pura, e os demais aqui são todas soluções, né? Porque você tem água mais uma certa quantidade de suco de limão, você tem açúcar e tal. Então são todas soluções. Então quando você adiciona esses solutos aí não voláteis aí, você abaixa o ponto de solidificação. Então a água vai congelar primeiro aqui. Ficamos com letra A. A solução aquosa bem diluída, que possui menor temperatura de solidificação, é a D. Novamente, né, pessoal, a solução que tem maior concentração, né, que tem mais partículas ali na solução, é a que vai ter mais dificuldade para congelar, né? Então ela vai ter um menor ponto
de solidificação. Então você analisa aqui, você vê que o NaCl, o cloreto de sódio, é a substância aqui que tem a maior concentração. A maior concentração em número de mols, né? As outras aqui, ó, 0,01, 0,01. A sacarose também, apesar de ser uma substância molecular, mas tem 0,01. Depois o nitrato de sódio, 0,02 mols por litro. Mas a que tem a maior concentração molar aqui é o cloreto de sódio, apesar também de ser uma substância iônica, né? Então, essa daqui com maior concentração de soluto não volátil vai ter mais dificuldade para congelar. Então, seu ponto de congelamento, de solidificação, vai ser bem menor. Considere 4 garrafas térmicas contendo: garrafa 1, 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. Garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico na menos 3. Esse decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, tá? Então 0,5 mol por litro em sacarose e 30 gramas de gelo picado. Garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico de NaCl e 30 gramas de gelo picado. Certo. O conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico. Isso é, em cada caso a temperatura do sólido é igual à do líquido. Letra A. Considere que as temperaturas 1, 2, 3 e T4 correspondem respectivamente às garrafas 1, 2, 3 e 4. Ordene essas temperaturas de maneira crescente usando os símbolos adequados dentre os seguintes: maior, menor, né? Maior igual, menor igual ou igual. Letra B. Justifique a escolha da menor temperatura. A letra aqui, então, analisando aqui as garrafas, a garrafa 1 você percebe que você só tem água mesmo, né? É 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. Então isso daria 100 gramas de água, 80 e 20, porque você tem água líquida e água sólida, né? Repare que a garrafa 3 também, você também só tem, e aqui, ó, lembrando pessoal, que aqui não é uma solução, né? É uma substância pura, porque você só tem água aqui na garrafa 1. Na garrafa 3 também, eu percebo também que você tem 100 gramas de água. É uma substância pura, não é uma solução. Você tem 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado, tá? Então aqui você também tem uma substância pura aqui, só água. 100 gramas também. Na garrafa 1 também você tem 100 gramas de água, 80 mais 20. A garrafa 2 você tem uma solução, né? Que você tem 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico de sacarose e 30 gramas de gelo picado. Então aqui já é uma solução. Na garrafa 4 também você tem uma solução, né? Porque você tem 70 gramas na mesma concentração aqui, só que de cloreto de sódio, sal de cozinha, e 30 gramas de gelo picado. Então na garrafa 2 e 4 a gente já tem uma solução. Aqui ele diz que está tudo em equilíbrio entre si, tal, equilíbrio térmico, né? O sólido com o líquido. A questão A pede para a gente colocar as temperaturas de maneira crescente usando os símbolos aqui. Ó, dá para você responder essa letra A da seguinte maneira, né? Lembrando que essa ordem aqui de temperaturas de maneira crescente é a temperatura de congelamento, tá? Então o que eu percebo aqui? Como a gente viu em teoria, a temperatura de solidificação, ou seja, de congelamento das soluções, elas são menores do que a temperatura de congelamento da substância pura. Então, na garrafa 1, em T1, a gente tem uma substância pura. Então, a temperatura de congelamento dela vai ser igual à temperatura de congelamento da garrafa 3, porque aqui você tem 100 gramas de água, você tem água com gelo, e na garrafa 3, em T3, você também tem água com gelo, né?
Então são substâncias puras, então ela vai ter uma temperatura de congelamento maior do que as soluções. Nós temos aqui as soluções da garrafa 2 e 4, T2 e T4. Então dessas aqui é que vai ter a menor temperatura de congelamento, já que a gente tem que ordenar em ordem crescente, vai ser a garrafa 4, T4. Então ficou assim, ó, T4 é menor que T2, T2 é menor que T1 e T1 é igual a 3. Por quê? T4 é essa solução aqui, ó, de 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico de cloreto de sódio e 30 gramas de gelo picado. Por que que essa aqui tem a menor temperatura de congelamento? Porque aqui também a gente tem mais partículas, né? Porque quanto maior o número de partículas, lembra da teoria, na solução, também vai ser menor o seu ponto de congelamento. Ah, mas aqui também tem 100 gramas, mas só que aqui eu tenho uma substância iônica, né? Quando ela ionizar, ela vai se dividir em um cátion e um ânion. Vai ter mais partículas do que a garrafa 2. Porque a garrafa 2 eu tenho uma substância molecular e não iônica. Então T4 tem a menor temperatura porque também tem mais partículas na solução, né? Tem um composto iônico aqui. Logo em seguida a próxima temperatura é T2, porque também é uma solução. E a temperatura de T1 vai ser igual a T3, né? Porque tudo é substância pura. Então já vai ter uma maior temperatura de congelamento. Então fica aqui essa resposta aqui para a letra A. Agora a letra B, justifica a escolha da menor temperatura. A gente viu que a menor temperatura é a garrafa 4, né? T4. Agora como justificar isso, né? A gente viu aqui porque tem uma substância iônica aqui, você vai ter mais partículas. Então em B você tem que a menor temperatura é T4, né? Para a resposta em B. E a justificativa é o seguinte: quanto maior o número de partículas, né, menor é a temperatura de congelamento da solução. Essa seria a justificativa. E realmente a solução 4 ela tem um número maior de partículas na solução por causa desse composto iônico aqui. A questão 5 é uma questão investigativa, né? Está relacionada com o que a gente está falando aqui, teoricamente. Então investiga e explica algumas situações do cotidiano, né? Por que se acrescenta sal ou gelo para gelar a cerveja em lata? Isso aqui é aquilo que a gente falou em teoria, né? Você acrescenta um soluto não volátil a um líquido puro, e isso vai abaixar o seu ponto de solidificação, o seu ponto de congelamento, né? Então o que acontece quando você coloca sal aí ao gelo para gelar a lata da cerveja? O sal vai abaixar o ponto de congelamento do gelo, né? O gelo vai derreter e você vai ter ali uma salmoura, que é sal e água, e a temperatura dessa salmoura vai ser inferior à que estava anterior. Isso vai fazer com que a cerveja fique mais geladinha, né? Agora, por que se joga sal nas estradas com neve? Simples, né, pessoal? Para derreter o gelo, que é a mesma situação que acontece aqui no gelo da cerveja. Porque as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de zero. A mesma situação anterior, né? Porque tem muitos sais dissolvidos nessa água, né? Principalmente cloreto de sódio, e isso abaixa seu ponto de congelamento. Então ela já geralmente em lugares com a temperatura abaixo de zero, a água não está congelada ainda. Porque a água presente no sorvete picolés industrializado, bem como em cosméticos como creme hidratantes, não congela em regiões muito frias. A mesma situação anterior, né? Justamente porque são soluções, né? Tem aditivos ali e dificulta o seu congelamento. O que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele? É usar aditivo, né? A gente usa aditivo para evitar esse problema. Então, por exemplo, você usa o aditivo, né, que contém solutos
que é uma solução que tem solutos não voláteis, e aí você funciona como anticongelante, né? Funciona como anticongelante. A gente tem como exemplo etileno glicol, C6H6O2, que é muito usado isso em países frios, né? Para evitar que a água do carro congele enquanto você está passeando por aí, enquanto você está se deslocando com o seu veículo. Pessoal, isso aí, espero que eu tenha ajudado. Revise as questões, caso você teve dificuldade aqui, né, os conteúdos anteriores. Não deixe de se inscrever no canal se você gostou. Deixe o seu like aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí para a gente estar respondendo, os professores, tá bom? E eu vou deixar aqui também na tela final a aula anterior da semana 2, caso você teve dificuldade com essa semana 3 aqui no assunto de crioscopia. Um abraço, tchau.